E aí, quando o homem está preparado, ele então traz o prato. Entenda, primeiro ele aguça o apetite. Primeiro ele ilude com a fome, dizendo que você será uma pessoa infeliz se não fizer tal coisa. E aí depois que você se encontra persuadido, aí não tem mais jeito. Você já está convencido. E aí é só uma questão de fazer. E isso acontece mais cedo ou mais tarde. Então, quando ele vê que você já está nesse nível de um homem de Deus e uma mulher de Deus estabilizado, você já alcançou estabilidade no Senhor, já não se permite mais ser persuadido, então ele procura fazer com que você se concentre e se conserve em não se multiplicar. Aí ele te dá uma perspectiva de vida espiritual, onde você não consegue se ver se preocupando, você não consegue se enxergar se preocupando com outros, você não consegue se enxergar gerando vidas. Você consegue se enxergar se preservando. Já que ele não conseguiu fazer com que você desse alguns passos atrás e voltasse no pecado, então ele te diz, mas o seu máximo é aqui. E ele procura segurar o homem. Nós vamos orar, porque Deus, ele está mudando a nossa mentalidade. Você pode dizer amém? Deus está nos dando uma mentalidade melhor. E nós vamos orar, porque para mudar uma mentalidade, existe uma guerra. Eu tenho notado tantas batalhas espirituais nesse encare, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas de Deus enfermas, tantas doenças, tantas opressões, há tantas resistências. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Amém? Nós queremos uma igreja abençoada, uma igreja livre. E eu creio mesmo que o que Jesus disse é uma palavra para agora, para hoje. Palavra para hoje. Eu creio que ele disse. Eu creio que ele disse que quando nós temos autoridade, eu acho que esse fio aqui que está. Som. Eu creio que ele diz que quando nós temos autoridade, nós temos isso, temos autoridade. Amém? E nós podemos ordenar que o mal saia do meio do povo do Senhor. Vamos fazer isso agora? Amém? Vamos abençoar a igreja do Senhor? Aleluia? Por gentileza, fique de pé. Som, testando o som. Nosso querido Deus, nós estamos diante do Senhor, te glorificando, te engrandecendo, te exaltando, bendizendo o teu santo nome, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, dizendo que o Senhor reina nesse lugar, que o Senhor está acima de todo o poder e de todo o nome que se nomeia. Pai, nós estamos também na autoridade do nome de Jesus ordenando que toda força espiritual das trevas solte a igreja agora, saia do caminho da igreja, solta o rebanho de Deus agora. Todo espírito maligno, solta a casa de Deus, saia diabo da casa do Senhor, do rebanho do Senhor, da igreja de Deus, em nome do Senhor Jesus. Solta a saúde do povo de Deus, espírito de doença, espírito de enfermidade, opressão maligna,
toda a ação do mal, solta a igreja. Nós te mandamos, diabo, solta a igreja, solta os lares, espírito de brigas, de contenda dentro de casa, brigas entre marido e mulher, pais e filhos, saia, solta o rebanho do Senhor agora. Demônio de miséria também, de pobreza, de escassez financeira, solta o rebanho, solta o povo do Senhor agora. Toda obra maligna, toda opressão maligna saia desse lugar. Demônios, dores de cabeça, espírito de dor, falamos com você, solta a igreja agora, solta esse homem, essa mulher agora, essa vida agora, essa pessoa agora. Toda opressão, saia deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai, colocamos também, em nome do Senhor Jesus, todas as preocupações que vão além de estar recebendo a palavra do Senhor agora, e de procurar receber, entender e guardar a tua palavra. Repreendemos todo o mal, bem como toda a ansiedade. Libera o céu sobre nós e ajuda-nos a receber a tua palavra. Declaramos amarrado o inimigo e toda a sua investida contra nossas vidas neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como eu disse, temos visto pessoas enfermas, sabido de pessoas que estava tudo certo para vir, para participar, entrar em uma crise, em uma briga em casa, que a casa virou um verdadeiro inferno. E essas pessoas não estão aqui. Vemos isso acontecendo. Mas é porque Deus quer mudar a nossa vida. Amém? E Deus, para mudar, Deus ministra sobre nós. Eu tenho uma palavra simples, mas é uma palavra de Deus, e é para esse momento em que nós como igreja estamos vivendo. Entendo que Deus nos deu essa palavra para que possamos compartilhar. Acredito que tem se passado no coração de muitos de vocês uma pergunta. Os pastores estão trazendo de volta o velho pensamento sobre a igreja trabalhar com vidas, trabalhar com células. Os pastores estão procurando escavar aonde já cavaram, e viram que em um tempo onde se cavou não deu, então estão voltando de novo às mesmas escavações. Já se tentou fazer o que está sendo proposto, e agora está fazendo uma nova tentativa. O que está acontecendo? Às vezes você está pensando sobre isso. E eu tenho uma palavra que eu entendo, é pelo menos para o meu coração, uma resposta de Deus para nós. Acredito que Deus está nos chamando a dar esses passos que nós estamos dando. E nós queremos dar esses passos, porque eu de fato quero ser participante do que Deus está fazendo. Eu entendo que Deus nos chama a participar do que Ele faz na terra. Você entende isso? Amém? Amém? Diga comigo, eu creio que o homem é participante das obras de Deus. Amém? Eu acredito, irmãos, que Deus nos chama a participar dos trabalhos dele. Certo dia, eu acho que contei isso uma vez, aqui, pelo menos para a igreja do Jundiaí, estava havendo um encontro com Deus, e era um encontro para as crianças. E algo sobrenatural aconteceu comigo. Sempre digo, eu sou daquelas pessoas que primeiro eu durmo, depois eu vou deitar. Primeiro eu durmo mesmo, eu fico com tanto sono, que eu durmo sentado, eu durmo em pé, aí depois eu vou deitar. Dirigindo, né, Laura? Perigo, né? E eu me lembro quando estava havendo um encontro, Deus estava me chamando a interceder
Só que já era de noite, e era aqueles horários que eu queria estar dormindo mesmo. E Deus insistia comigo para que eu intercedesse, e eu queria dormir. E Deus insistia para que eu intercedesse, e eu queria dormir. E eu não entendia se era Deus. Para mim tirar meu sono, para orar ou para qualquer coisa, parece que não era de Deus. Parecia que não era de Deus. Fiquei aborrecido com a situação. E eu ia deitar e eu ouvia meninos gritando. Eu acordava assustado, levantava assustado. E tentava deitar de novo, e barulho de meninos como se fosse dentro do quarto. Menino gritando, menino me chamando. E eu preocupado com aquilo. Aí depois fui interceder, tentando entender o que estava acontecendo. E Deus me disse muito claramente. Me conduziu na palavra dele, em um texto que eu não tinha esse entendimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 12. Onde Jesus diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Igreja, sabe o que é um grão de trigo que cai na terra e morre? Cair na terra e morrer é fazer coisas diferentes do que eu estava tentando fazer. Nós não estamos preocupados somente com o nosso sono, não. Nós nos preocupamos também com a nossa família, com o nosso salário, com a nossa saúde, com os nossos negócios, com a nossa empresa, com o nosso tempo, com os nossos estudos, com o que é nosso. E enquanto nós estamos focados no que é nosso, somos um grão de trigo que ainda não caiu na terra. Você é um grão de trigo, e você é grão de trigo porque você não é joio. Deus te fez trigo. Agora, isso é somente parte de uma boa natureza. Parte da boa natureza é ser trigo. E às vezes nós nos contentamos, nós nos alegramos. Olha que coisa fenomenal é estar aqui. Agora há pouco falei com alguém, e aí, você está gostando do Encare? Está gostando de estar aqui? Ele falou para mim assim: muito melhor do que estar em casa assistindo o carnaval. É bom sim, mas não é só isso, amém? Isso é só parte. Porque, amados, nós somos trigo, mas o trigo começa a fertilizar a partir da morte. Sabe qual é a sua morte? A sua morte é você começar a renunciar às coisas pequenas, como o sono, como o dinheiro, ou como qualquer coisa em você que Deus quiser usar. Qualquer coisa ligada ao seu umbigo, o seu dinheiro, a sua saúde, o seu tempo, a sala da sua casa, as horas, o seu tempo, as suas horas, qualquer coisa em você que Deus quiser usar, e você abre mão disso, você é um grão de trigo, e você é um grão de trigo que caiu na terra e está morrendo, e você não vai ficar só, você vai produzir muito fruto. Amém, irmãos? Deus queria me usar, enquanto as tias, escuta isso, enquanto as tias estavam lá no retiro, nessa época o retiro era lá na Chácara das Rosas. Eu estava numa casa, morava próximo à casa do pastor Everton, deitado, minha esposa para lá, pessoal tudo para lá. E eu, o bonitão tentando dormir. E foi um retiro tão atribulado para as tias. Não sei quantas tias estão aqui da época que se lembra disso. A Cileia ali. Um retiro tão atribulado. Foi tanta luta. E Deus queria que eu estivesse lá, como? Lá presente? Não. Lá no meu quarto, ou na minha sala, na minha casa, intercedendo para que a unção, o poder de Deus atuasse ali, e o inimigo perdesse o momento dele ali, como estava tentando alcançar. Quando o grão de trigo morre, ele produz fruto. Amém, irmãos? Diga comigo: eu sou um grão de trigo. E você, grão de trigo, precisa morrer.
Eu não estava e nem havia sido convocado para o evento lá na Chácara das Rosas, de crianças. Nesse mesmo dia, Deus me disse: se alguém me serve, ouça as palavras de Deus. Se alguém me serve, ele disse: siga-me. Quantos aqui são servos de Deus? Levanta a mão. Jesus está dizendo: se alguém me serve, siga-me. E ele continua dizendo no mesmo texto, abra depois a sua Bíblia na sua casa, Evangelho de João capítulo 12. Aí ele continua dizendo assim: e onde eu estiver, o que acontece? Ali estará comigo o meu servo. Eu era um pastorzão que queria estar dormindo numa boa, enquanto os meus irmãos estavam ralando em uma peleja espiritual. E Jesus continua dizendo assim: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser seguir Jesus, servir Jesus, perdão, se você quiser servir Jesus, você vai ter que ir atrás dele. Vamos então entender melhor. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. É isso mesmo que eu falei para você? 1 Pedro capítulo 1. Ok, estou falando. 1 Pedro capítulo 1. Vamos ler do verso 10 ao verso 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês pesquisaram, examinaram, investigaram, foram atrás. Os profetas, quando ouviram falar disso aqui que nós estamos vivendo, eles ouviam falar da inclusão dos gentios, eu e você. Como Deus vai chamar pessoas que estão nascendo fora do tronco de Abraão? Como Deus vai chamar pessoas que não são desta oliveira? Eles não contavam com a onisciência divina, o poder de Deus de enxertar na verdadeira oliveira ramos da oliveira brava, que éramos nós. Ele nos tirou da oliveira brava e nos enxertou na oliveira verdadeira. Glória a Deus. Os profetas ouviram isso, eles perceberam isso, eles procuravam entender isso, como que isso pode ser possível. Eles examinaram isso, diz o verso 10, e no verso 11, procurando saber, olha só, o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de quem? De Cristo, que estava neles. Irmãos, por favor, vamos compreendendo. O Espírito de Cristo, antes de Cristo ser conhecido, já havia sido recebido por alguns homens. Esses homens receberam o Espírito de Cristo, e sabe o que eles fizeram? Eles passaram a manifestar o Cristo, através da palavra profética. Eles passaram a falar de Cristo, de forma tão refinada e sábia, é como se eles tivessem feito um curso avançado de teologia. E eles traziam revelações e mistérios sobre Jesus. Nós temos uma mente grega, e a nossa mentalidade, nós temos o hábito de testificar, de validar as coisas, somente por intermédio da nossa intelectualidade. De acordo com quem escreveu,
de acordo com o que alguém pode demonstrar. Mas as Escrituras mostram que a sabedoria de Deus vem de diversas formas. Vem por intermédio de sonhos, vem por intermédio de visão, e vem por uma revelação no espírito humano. Os profetas, por exemplo, Isaías, há quantas centenas de anos Isaías viveu antes da pessoa de Jesus? E ele dizia coisas tremendas sobre o Messias. Quantos anos Davi viveu antes de Jesus? E Davi viveu a crucificação de Cristo. Repartiram as minhas vestes, me colocaram entre salteadores. Davi vivia tudo isso. Quantos anos antes? Novamente o verso 11 aí. Os profetas, procurando saber o tempo e as circunstâncias, os quais apontavam o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisa, diga comigo, até os anjos desejam fazer. Som. Abra sua Bíblia, voltando agora, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Só para que você entenda, eu vou mostrar aqui um outro espírito, totalmente contrário, diferente, o Espírito de Cristo. Só para que você entenda o que eu quero trazer, o que eu quero ministrar, o que eu quero te ajudar a entender. A respeito dessa visão, dessa compreensão que Deus tem dado a nós, onde todos nós podemos anunciar a palavra, podemos levar a mensagem de Deus, diferente do que se diz, que isso é para alguns, que na verdade não é, isso é para todos nós. Só para que você entenda, que o espírito que o homem tem, entenda isso, o espírito que você tem, é esse espírito que dá a você o seu potencial. Agora, a parte ruim é a seguinte: seja para o que é bom, ou para o que é ruim. O espírito que está no homem ajuda o homem a definir o caminho dele. Está me entendendo, irmãos? Você está me entendendo? O espírito que está no homem é o potencial que ajuda o homem a definir o seu caminho. Um espírito de sensualidade vai produzir o quê? Sensualidade. Um espírito de mentira, tem uma passagem das Escrituras, que um profeta viu um espírito de mentira chegar e usar a boca de diversos profetas, para mentir para um determinado rei, ou para 2 reis que ali estavam, a fim de que um deles ouvisse uma mensagem mentirosa e morresse por ela. Um espírito de mentira leva uma pessoa a mentir. Um espírito de enfermidade mantém a enfermidade, a doença em uma pessoa. Vamos entendendo melhor. Vamos lá. Marcos capítulo 5. A partir do verso 1 diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos.
E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, olha isso, veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, e nem mesmo concorrentes. A partir do verso 11 agora. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que foi possesso da legião de demônios, assentado e vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. O homem sentado, o homem estava vestido, e o homem estava em perfeito juízo. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem havia escolhido para aquele homem o lugar de morar? A vontade dele ou a dos demônios? A primeira ou a segunda? Quem escolheu o lugar de morar? Foi o homem ou foi os demônios? Os demônios. Porque o espírito que o homem possui, ou que está no homem, é que ajuda a definir o seu caminho. Definir as suas vontades, definir os seus interesses, definir os seus valores. Ontem o pastor Humberto ministrava a nós e nos falava que precisamos tomar cuidado com músicas do mundo. E ele dizia, algumas dessas músicas, os seus compositores ou os seus cantores consagram em 7 terreiros de macumba, buscando o encantamento. Para quê? Para que quando abra a sua boca, não seja apenas voz e vez, haja encantamento. E quantas pessoas e quantos irmãos estão com essas mesmas músicas na boca, debaixo desses encantamentos? Esse homem então possui um espírito que definia para ele o seu lugar de morada. Mas isso aqui é uma coisa escabrosa. Quantos demônios, uma legião havia naquele homem. Amados, tudo que eu quero mostrar para você nessa escritura aqui, é assim como nós vimos que Pedro mostra que os profetas, há 1000 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, já profetizava, falava sobre Jesus, como se eles fossem alunos de uma faculdade de teologia dos evangelhos. E eles não tinham informação por escrito. Então como eles falavam de Cristo? Por causa do Espírito de Cristo, Pedro disse, que estava neles. E aqui nós estamos vendo um outro caso oposto. Um homem com um espírito imundo, que escolheu como moradia o cemitério. E ninguém conseguia mudá-lo, senão o poder de Deus. Onde eu quero chegar com isso? Afinal de contas, qual é o espírito desta igreja aqui? Que resposta você tem? Qual é o espírito desta igreja? Qual é o espírito dessa igreja? Que espírito está em nós? Que resposta nós damos a essa pergunta? Quando nós dizemos assim, esse negócio de casa de paz não funciona para a gente.
Que espírito está em nós? Por que damos essas respostas? De onde vêm essas respostas? Isso vem do Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo rejeita isso? Anunciar, proclamar, levar a palavra. Porque o fato de ter casa de paz, ou células, ou qualquer outro nome que a gente possa dar, são somente nomes que a gente faz uso para a gente administrar um processo. Chamamos casa de paz, o outro chamamos de células, ou reunião de grupo. Mas tudo que nós estamos procurando fazer é dar oportunidade ao Espírito de Cristo que está em nós. Liberar o Espírito de Cristo, seja em uma casa de paz, seja em uma célula, e o Espírito de Cristo mesmo, Ele mesmo, é que vai fazer o que Ele quiser fazer. Nós não fazemos nada. Graças a Deus está aqui um casal, onde o ano passado eu fiz uma casa de paz na casa deles, e graças a Deus a casa de paz estava terminando, acho lá para a quinta, sexta lição. Ele falou assim, olha, já estamos na quinta lição, na sexta lição, não sei quando foi. E depois disso, o que vem? Eu falei, depois disso é o discipulado. Você aceitou Jesus na segunda lição. Vamos lá para o discipulado. Ele topou, terminou a casa de paz, fizemos o discipulado. E ele se batizou o ano passado. E ele é membro da igreja. E ele está aqui agora. Glória a Deus. Eu não fiz a obra, eu não faço crentes, eu não produzo crentes. A palavra foi ministrada e o Espírito de Cristo que estava naquela reunião, porque Ele prometeu, onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele estava presente, Ele está presente. Então esse Espírito de Cristo é quem faz a obra. Amém, amados? Então, qual é o espírito da igreja? Por que dizer, não, mas nós não temos isso, não temos essa vocação? Isso é para uma meia dúzia de pessoas? Não, amados. Isso é para aqueles que possuem o Espírito de Cristo. Esse homem gadareno que nós estamos vendo aqui, ele escolheu o cemitério para morar, porque o Espírito que estava nele se sentia bem no cemitério. Eu te garanto uma coisa, homem e mulher de Deus, que o Espírito de Cristo se sente muito bem em uma casa de paz. Ele reina, ele se move, ele derrama unção, ele renova a tua vida, ele renova a tua fé, ele dá à sua fé um sentido, o porquê desta fé que você possui. Ele dá isso a você, o Espírito de Cristo. Vamos lá. Vamos abrir em Isaías. Rapidão, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Então Pedro disse que os profetas, eles questionaram, eles investigaram, pesquisaram, procurando entender para quando seria tudo o que eles estavam vendo. Isaías é inclusive conhecido na teologia como profeta messiânico. Isaías traz informações tremendas sobre uma obra do Senhor Jesus Cristo. E ele não poderia fazer outra coisa senão isso, porque o Espírito de Cristo estava nele. Olha como ele diz o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele está falando de alguém que fez isso. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Deixa eu te falar algo que é muito importante te dizer nesse momento.
Primeiro eu te pergunto, quantos já viram ou já participaram de uma reunião onde Jesus Cristo curou alguém e ele deu testemunho? Levanta a mão. Quem já viu? Quem já ouviu? Seja na televisão, seja numa reunião. Muitos de nós. Eu já estive em reunião onde eu vi paralítico levantando e andando. Deus já me usou para curas também. Agora, depois que eu vi paralíticos andando, depois que Deus já me usou para fazer curas, ministrar pessoas elas serem curadas, eu já orei por pessoas também que não foram curadas. Eu já orei por pessoas que morreram. Deixa eu te falar uma coisa, teve um tempo que aqui na igreja, quando alguém ficava doente, os irmãos falavam assim, pelo amor de Deus, não deixe o irmão Cosme vir orar por mim. Certa vez eu orei para a sogra de um irmão meu, de um irmão lá da igreja. Cheguei lá, aquela senhora simpática, numa UTI. Pensa numa visita gostosa. Visita em UTI é terrível. Já visitei alguns que estão até aqui, em UTI. É horrível UTI. Mas nessa visita, parecia que os céus estavam ali. Uma irmã dócil, graciosa, cheia do Espírito Santo, mas enferma. E eu não tinha nada a ver com aquilo, irmãos. Mas a esposa desse irmão, a irmã, né, vou falar o nome. Irmão Cosme, vai orar pela minha mãe, está assim, assim, assim. Vai o irmão Cosme. Chegou lá, aquela visita agradável, orei por ela. Aí o irmão, marido dela, chegou de viagem. Fulana, como é que está a sua mãe? Ah, ela está bem. O irmão Cosme foi lá, orou por ela, e ele brincou com ela. Não, então vai logo ver sua mãe. Senão, você não acha ela mais não. Irmãos, eu tinha essa fama na igreja. Tinha irmãos que levantavam da cama. Não, já estou bom, já estou, não deixa ver. É desanimador. Quando você está andando numa direção, escuta. Quando você está andando numa direção, semeando para colher um determinado fruto, e outro está nascendo. Quando você ora pelo doente, ele não é curado. Quando você acompanha uma pessoa e ela não dá fruto. Eu sou pastor há muitos anos, isso até hoje é ruim, me impacta. Há pessoas que é muito difícil acompanhar. É difícil, porque parece que elas estão endurecidas mesmo, como o texto, diversos textos bíblicos mostram. Isso é desanimador. Mas nós não devemos dar vazão a esse espírito. Nós devemos ter noção, meu Deus, que espírito está em mim, e eu quero dar vazão a esse espírito que está em mim. Escreva isso, anota isso. Quando nós damos vazão ao Espírito Santo, é como se um rio de águas vivas são águas correntes, passasse por nós e renovasse ânimo, fé, alegria, a paz, todas essas coisas que tem do Espírito em nós. Quando nós damos vazão a Ele, essas águas vivas vão nos renovando, e a gente fica animado para fazer, porque são águas que renovam a gente. Amém, irmãos? São águas que renovam. Agora, eu preciso te dizer isso, quando nós fazemos, e essas pessoas voltam atrás, ou elas não dão fruto, é desanimador mesmo. Eu lembro de uma irmã que está aqui, e ela certa vez estava na casa de uma pessoa. Ela falou assim para mim, ela me ligou de lá. Pastor, eu estou aqui na porta, já apertei a campainha 3 vezes, o carro dela está lá dentro. É a segunda vez que isso acontece. Tem pessoas que não querem saber. Mas nós vamos orar diferente. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos leve às ovelhas perdidas, que Ele quer levantar, que Ele quer nos usar para levantar, que nos leve àqueles que Ele quer nos usar para levantar, e Deus vai nos levar.
Amém, irmãos? E Deus vai mudar a vida deles. Isaías, então, há muitos anos, antes de se tornar fato, ele dizia: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Preste atenção no que eu vou te falar. Imagine a ousadia de proclamar e escrever isso antes que isso acontecesse. E nós hoje conhecemos o texto, conhecemos o fato: Jesus morreu pelos pecados da humanidade. E somos os únicos proclamadores autorizados por Deus. Os anjos querem ir, mas não têm a permissão de Deus. Deus nos deu autorização para ir e dizer para o pecador: Jesus Cristo tomou todos os seus pecados e levou sobre ele na cruz. Amém? Diga comigo: eu tenho autoridade para libertar pecadores. Amém, irmãos? Nós temos autoridade. Nós estamos autorizados por Deus para dizer aos pecadores: Jesus Cristo já pagou a sua dívida. Jesus Cristo já pagou a sua conta. Nós temos autoridade. E eu quero terminar lá no texto de Ezequiel, capítulo 36 de Ezequiel, a partir do verso 24. Quando, uma certa feita, nós começamos a trabalhar dessa mesma forma, com vidas, abrindo células, eu ligando para saber como estava o acompanhamento de uma pessoa, de uma irmã, de um casal da nossa igreja, que acompanhava um outro casal de fora. O marido me disse o seguinte: a minha esposa ficou muito desanimada, porque começamos a acompanhar o casal, e parece que eles queriam ser acompanhados. Daí a pouco eles ficaram desanimados e não quiseram mais. Então ela ficou muito desanimada e ela está querendo dar um tempo. Ela tinha acabado de começar. Ela primeiro casal que ela começava a acompanhar. Pastor Humberto ontem começou a ministração dele mostrando uma multidão diante do trono. E ele dizia: quando nós chegarmos diante de Deus, Deus não vai perguntar para nós: você estudou sobre o quê? Você é formado em medicina? Você é formado em engenharia? Você é advogado? Quantos pós-doutorado você tem? Tudo isso vai ficar aqui. Mas Deus vai perguntar para nós: quantos você trouxe para cá, por acreditar nessa realidade aqui? Isso é muito impactante, não é? Quantos nós trouxemos? Quantos nós queremos trazer por acreditar que isso que nós estamos fazendo é uma realidade? Alguns anos atrás, depois de uma reunião, eu estava assistindo o Fantástico. E uma câmara de frente à cela de um pessoal ali, de uns presos. E um dos presos chega na grade, vira para o guarda
que estava ali e faz a seguinte pergunta para o guarda: você acredita mesmo nisso que você faz? O preso perguntando para o guarda: você acredita mesmo nisso que você faz? Quantos de nós não acreditamos nisso que nós estamos fazendo? Quantos bandidos estão muito mais crentes no serviço que eles estão fazendo do que muitas autoridades que deveriam realmente fazer um papel diferente do que estão fazendo hoje? Não é verdade? Ezequiel capítulo 36, verso 24. É uma palavra que Deus deu ao povo de Israel. Mas muito do que Deus fez, ou do que Deus promete aqui para a nação de Israel, é bem similar, é bem semelhante ao que Deus fez conosco e vai continuar fazendo. É bem semelhante. Diz assim a partir do verso 24: pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês. Deus fez isso conosco, e água pura é a palavra dele. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas. A palavra de Deus nos purifica, amém, irmãos? E de todos os seus ídolos, amados. Meu nome é Cosme. Eu tenho esse nome porque meu avô era espírita. Quando eu nasci, eu sou gêmeo. Quando eu nasci, eu e minha irmã éramos bem raquíticos. E algumas pessoas não achavam nem que a gente iria sobreviver. E por causa da crendice de Cosme e Damião, meu avô fez uma promessa e eu estou pagando até hoje a promessa. Ele falou: vamos pôr o nome dessas crianças de Cosme e Damiana. Está eu e minha irmã pagando até hoje a promessa do meu avô. Espírita, era o que eles acreditavam. Então eu tinha tudo para ser um idólatra, um espírita. E de fato era. Na minha casa, desde quando me entendi por gente, haviam imagens na minha casa. Eu fui ensinado aos meus pais a reverenciar uma imagem, a idolatrar, a adorar, a venerar. A igreja de onde eu era, eu tinha que beijar as estátuas, as imagens. Querido, foi daí que Deus me tirou. Foi daí que Deus me tirou. Alguém falou de Jesus para mim. E Deus me libertou dos ídolos. Tenho 2 filhos. Um de 21 anos, outro vai fazer 16. Eles não sabem o que é adorar uma imagem. Porque Deus mudou a casa deles. Porque o Evangelho faz isso. Eu tinha tanta perturbação, que quando eu jogava bola, adolescente, às vezes até na rua, eu era tão subserviente àquilo, aquelas imagens e aqueles rituais. Quando eu fazia um gol, quando eu fazia alguma jogada extraordinária, eu tinha que fazer o nome do Pai, eu tinha que agradecer aquela imagem. Era uma crendice louca. As pessoas que me viam, estavam vendo que eu estava ficando perturbado. Porque era o Espírito que estava em mim. E era o mesmo Espírito que estava na minha casa. Verso 27. Não, perdão. Verso 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos.
E darei a vocês o quê? Coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Deus pôs um espírito novo em mim. Porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de quê, irmãos? Sabe por que coração de pedra? Olha para mim. Coração de pedra é coração insensível. Coração de pedra pode olhar para a dor do outro e não está nem aí. Um coração de pedra, ele ouve a mensagem de céu e de inferno, mas ele é insensível a qualquer uma das duas. Isso não é o coração dessa igreja, amém, irmãos? Amém, amados? Não é a mesma coisa para nós. Quantos de nós, quando estamos em um velório, a primeira coisa que nós consideramos é: essa pessoa entregou a vida a Jesus? Porque é angustiante saber que alguém foi sem ele dessa vida. É ou não é? Nós não somos insensíveis. Deus tirou o coração de pedra. Não é a mesma coisa para nós. Então não se trata de os pastores estão escavando novamente numa mesma estratégia. Já é uma estratégia viciada, cansada. Tem que mudar. A igreja está boa, vamos deixar do jeito que está. Está muito boa, graças a Deus. E é em tempo de paz que se multiplica. Graças a Deus está bênção. Os pastores não disputam espaço, graças a Deus. Cada um se reconhece na sua individualidade, suas características, seus ministérios. A igreja tem paz. Está na hora de a igreja se multiplicar. Então Deus tirou o coração de pedra. Amém? Não dá para ficar assistindo pessoas tombando, pessoas perecendo, pessoas morrendo, e a nossa fé não fazer nada por nós, por eles, e não nos levar a avançar. Verso 27, porei o meu espírito, olha o verso 27, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amados, sabe por que eu acredito que Deus vai nos levar a todo vapor nessa estratégia? Porque é o Espírito dele que está em nós. E é o Espírito dele que nos fará andar nessa estratégia. O Espírito Santo domina todas as coisas e nos dá competência, capacidade para fazer o que nós precisamos aprender a fazer. Amém? Quantos acreditam que o Espírito Santo tem poder e capacidade para nos ensinar? Amém? Eu creio que o Espírito Santo pode nos ensinar. O que está em nós é um espírito de conquista. O que está em nós é um espírito de evangelismo. É o espírito do evangelho que está nessa igreja. É por isso que eu acredito que esse espírito do evangelho vai nos levar a evangelizar. Quero te convidar a ficar de pé. Olha, não conversa. Receba essa palavra. Hebreus, você não precisa abrir, você veja na sua casa. Hebreus capítulo 3. Também o capítulo 4. 2 ou 3 vezes diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que eu estou trazendo essa palavra, essa escritura aqui? Porque alguém poderia dizer: pastor, se Deus vai usar o Espírito que está em nós
Então que Ele use. Irmãos, o homem pode e o homem infelizmente resiste a Deus. É por isso que o escritor de Hebreus escreveu isso. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe como que o coração endurece? Quando nós damos vazão a vozes que não vêm do Senhor, dizendo: isso não funciona para mim, isso não funciona comigo, eu não tenho dom para isso. Você está se endurecendo, você está perdendo o seu tempo e a sua vez. Deus vai usar você e Deus quer usar você, sua vida. Quantos querem ser usados pelo Espírito de Cristo? Levanta a sua mão. Fica com a sua mão para cima aí e diga para Ele, faça essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, embora não entenda, eu me permito ao Espírito de Cristo. Eu permito que o Espírito de Cristo faça morada, governo, domínio sobre minha vida. E eu quero alcançar o que o Senhor quer que eu alcance. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser tocado pelas misericórdias do Senhor. Eu quero ter misericórdia em meu coração. Eu quero ser misericordioso. Eu quero ter a tua palavra. Eu quero que o Espírito de Cristo me libere para liberar, proclamar a tua palavra, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, como igreja, nós estamos nessa noite quebrando todo espírito de engano, de retrocesso, de trevas contra a nossa vida. Diga: Senhor Jesus, o Espírito de Cristo ama as coisas do alto. Diga: Senhor Jesus, eu não aceito o sofisma sobre minha mente. Diga: eu creio que o Espírito de Cristo ama o Evangelho. Diga: eu creio que o Espírito que em mim está é capaz de anunciar o Evangelho das boas novas. Diga: eu creio que o Espírito de Cristo opera por meu intermédio, em nome de Jesus. Senhor, Tu és Deus e a Tua palavra é a verdade. Tem um tempo de oração aí, você onde você está. Tem um tempo de oração. Se apresente ao Senhor agora. Faça você a sua oração. Às vezes você vai precisar orar pela sua casa. Às vezes você vai precisar orar por alguém específico que você quer colocar diante do Senhor. Que você quer que Ele conheça, ou que ela conheça. Mas você sabe que o Espírito de Cristo está aí. Você pode dar vazão a esse Espírito. Toda mentira diabólica está destruída da sua vida. Porque o Espírito dele está aí. Você não tem um espírito do mundo, você tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus vai te dar compreensão sobre o que você ouviu. Você não tem um espírito de religiosidade para viver uma vida religiosa. É Cristo que está aí. É a esse Cristo que nós vamos dar vazão. Esse Cristo que quer usar o instrumento da sua boca. O instrumento da palavra de Deus que está na sua vida. Instrumento do poder de Deus que está em você. Ele está
permitindo você entender, você conhecer a si mesmo. O Espírito está em você. Beba da presença do Espírito Santo. Beba da presença do Espírito. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem colocado essa direção, essa visão em nossos corações. O Senhor tem compartilhado conosco a sua palavra. Se Isaías poderia anunciar uma verdade mais de 600 anos antes dessa verdade ser fato, porque eu não posso anunciar, conhecendo o fato por trás dessa verdade, tendo o testemunho das Escrituras, tendo a evidência na minha própria vida de que isso já aconteceu, a evidência em mim mesmo que o Senhor perdoa pecadores. Eu sou um pecador perdoado. Eu sou um pecador perdoado. Eu sou um pecador lavado nesse sangue. Eu posso falar desse sangue. Eu tenho autorização para falar de perdão de pecados, porque eu sou um homem perdoado. Eu sou uma pessoa perdoada por Deus. Eu sou um herdeiro das misericórdias do alto. Fui contemplado por misericórdia. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor fez isso na minha vida. Eu posso anunciar o que é fato na minha vida. O Senhor pode levar a sua mensagem, a sua palavra. Há pessoas aqui que convivem com seus pais que não conhecem Jesus. Pessoas aqui que convivem com muitos que não conhecem Jesus, mas estava debaixo de uma fortaleza, dizendo: eu não tenho dom para isso. O Espírito de Cristo está em você. Você vai deixar essa ideia e esse pensamento de que você não tem dom para isso. Você vai dar lugar, porque hoje, se ouvirdes da sua voz, não endureça o coração. Isso é possível por causa do Espírito de Cristo. Não é por causa de informação, não. Não é por causa de estratégia, domínio de estratégia, não. É o Espírito de Cristo. Você está debaixo de uma ministração. Senhor, nós podemos e nós queremos mudar o nosso rumo, a nossa vida, a nossa direção. Senhor, nós queremos ver em nome de Jesus o teu fogo consumindo a tua igreja. Creio, meu Deus Todo-Poderoso, que o encare do ano que vem pode ter um volume de pessoas, e terá um volume de pessoas muito maior do que esse, por causa da liberação desse Espírito de Cristo. Porque o Senhor pode nos usar. O Senhor pode nos usar para anunciar, para tocar em vidas, para alcançar pessoas. Vamos ministrar essa música ao Espírito Santo. Deixa Ele tocar em você. Um propósito em ser cheio dele, é para que ele traga à luz o Evangelho através de nós. Eu navegarei no oceano do Espírito, adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor,
nós. Oh, e enche-me de novo, Senhor. E enche-me de novo. Eu adorarei. Eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. O Senhor é o Deus que nos compreendeu sem nenhuma explicação. Levante as suas mãos para o alto, levante a sua voz e declare: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh Deus, e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Deixa o Espírito Santo tocar em você, encher sua vida para o extraordinário dele, para o extraordinário dele. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Faça o seu clamor a ele, clame a ele, que desce como fogo. oh Deus, vem sobre nós. Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Vem Espírito Santo de Deus, que desce. vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Eu quero fazer um convite a você. Nós estamos debaixo de ministração nesses dias. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que desejam o extraordinário de Deus. Algo que vai além das suas manipulações. Algo dele. Algo que venha dele. Eu quero o extraordinário de Deus para a minha vida. Não o que eu manipulo, não o que eu faço, mas eu quero o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Eu quero unção, eu quero graça de Deus, algo sobrenatural. Venha rapidinho aqui à frente. Você está vindo para isso. Isso está nas mãos dele. Isso está nas mãos dele. E você vai falar com ele. Você vai falar com ele. Aí onde você está, você vai falar para ele: eu estou aqui pelo extraordinário. Pelo extraordinário do Senhor. Agora olha, às vezes ele vai falar coisas diferentes. Coisas diferentes para você. Às vezes ele vai te pedir coisas que você vai entender que não sou eu, mas é ele. É ele que está pedindo. Às vezes ele vai dizer: